Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Regenera Aí. É um programa para dentistas, onde discutimos as estratégias para dominar a preservação do rebordo alveolar pós-extrações e ganho em dobro por hora clínica. Eu sou a professora Sandra Fabiano e o tema do episódio de hoje é: se você acredita que a preservação do rebordo alveolar é difícil, veja esse vídeo. Eu sou professora de implantodontia há 2 décadas. Eu já formei inúmeros alunos, já tive inúmeras turmas. E a grande maioria, por não dizer todos os alunos que entram nas especializações, não entendem o benefício, né? A importância, o benefício da preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Todos os alunos querem fazer regeneração, grandes regenerações, as cirurgias grandes chamam atenção, instalar implantes. Mas qual é o ponto principal? Óbvio que tem outro, mas o principal para se instalar um implante quando houve uma perda dentária? Que se tenha osso. Para isso, a gente deveria ter preservado o rebordo alveolar naquela época que esse paciente que foi lá procurar um curso de especialização para repor um dente perdido porque extraiu ou porque teve um acidente, seja lá, mas porque extraiu a maioria. E já está com rebordo atrófico, já está com perda horizontal e vertical, às vezes ambas, né? E eu vejo nisso que eu digo, a não utilização do protocolo de preservação do rebordo alveolar como uma subutilização de um procedimento que deveria ser obrigatório até. Deveria existir nas faculdades. Todos os dentistas clínicos deveriam fazer, os consultórios particulares e até o serviço público. As perdas ósseas normalmente ocorrem por exodontias simples. E sem uma preservação daquela área onde o elemento dentário foi removido, você tem uma mutilação, você tirou um elemento, um órgão dentário, que não deveria acontecer. Isso eu acho que deveria ser feito há muito tempo, porque há muito tempo existe na literatura evidências sobre essa técnica, né? Eu considero até inadmissível que muitos dentistas não executem ainda, que não saibam isso. E é por isso que eu venho falando nisso nesses anos todos, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto deste assunto. Eu gosto de periodontia, amo a pele, sou periodontista raiz, amo a implantodontia, amo fazer uma cirurgia, mas eu amo a preservação do rebordo alveolar pós-extrações, eu gosto, eu domino isso há muito tempo. Porque eu já percebi essa importância quando eu fui apresentada lá atrás. E foi apresentada no começo da década de 2000, 2001, 2002, eu não me lembro, no Congresso Internacional que eu vi o professor Anthony Scler falando, que já tinha publicado um artigo em 1999, vejam bem, no fim da década de 90. Eu já vi até pesquisando que já tinha artigos de 98, 97 de outros autores, mas o que falou mais próximo do que a gente faz até hoje foi o Anthony Scler. Ele chamava essa técnica de biocall technique. Ele já falava nisso. Na década de 90, já se falava em preservar o rebordo para ponte fixa. Porque essa técnica não é somente para implantodontia, é para ponte fixa também. Você pode fazer uma ponte fixa sob dentes, em regiões onde a demanda estética é grande, na área anterior, na pré-maxila. E se você realmente tiver um rebordo muito atrofiado, vai ficar totalmente antiestético. Você vai ter que fazer um enxerto tecido duro, enxerto tecido mole, antes de se fazer uma reabilitação sobre dentes. E sobre implantes, então, nem se fala. Para se colocar o dente em posição tridimensional, proteticamente quieto, você tem que ter osso. Né? Então, o Anthony Scler já tinha publicado em 1999 um artigo, onde ele chamava de biocall technique. Eu fui apresentada a essa técnica por ele num congresso onde eu fiquei encantada. Ele publicou um livro em 2003, mas eu acho que eu vi em 2001, 2002, eu não me lembro, no congresso da Quintessência Internacional
em Boston, que eu vou sempre, era de 2 em 2 anos, agora de 3 em 3. Não teve por causa da pandemia, quanta coisa, né? Que a gente largou de ter, mas a gente vai voltar a ter. Sempre sou otimista. Então, a literatura vem descrevendo depois isso muito. Em 2004, 2005, o Maurício Araújo ele mostrou como que um rebordo pós-extração cicatriza. As perdas dimensionais que ocorrem após uma extração. Cardarop, em 2003, também. E essa perda ela é uma perda fisiológica. É uma perda fisiológica, óbvio. Se você extrai um elemento dentário, você tira o ligamento periodontal. O ligamento periodontal desaparece dentro de poucos dias. E esse ligamento periodontal não fica resquício nenhum. Esse ligamento periodontal existe enquanto o osso alveolar está ali, enquanto o dente está inserido no osso alveolar. E ele é uma grande fonte, a gente sabe, de células. A vascularização também é comprometida após uma extração. Você tem uma série de inconvenientes que faz com que esse osso alveolar, que é dente dependente, sofra uma remodelação ou uma reabsorção. O Maurício descreveu, o Dr. Maurício Araújo, um grande professor carioca, ele hoje tem consultório no Rio também, da Universidade de Maringá, e ele descreveu alguns artigos onde a comunidade internacional ficou em alerta, porque eu me lembro, comecei a fazer implante em 97, mas eu já tinha entrado para o curso em 96, em São Paulo. A gente pegava um alvéolo grande, um incisivo central, vamos supor, grande, não estou falando nem molares, e a gente queria colocar implantes largos para ocupar toda a área do implante. A gente sabe muito bem que se você encostar o implante na parede vestibular, que é super fina, você soma essa reabsorção fisiológica e você vai ter problemas estéticos a médio prazo. Na década de 2000, veio o Dr. Joseph Canos mostrando vários trabalhos e outros pesquisadores, não somente ele, mas ele mostrou muito, falou muito sobre as instalações imediatas e que você preserva o espaço entre a parede vestibular e o implante, que você preencha com biomaterial, preencha esse gap. Ele protocolou isso em vários artigos. Né? A gente sempre fala, eu sempre falo, pelo menos, desde que eu dou aula, eu faço isso na minha clínica diária, ensino assim para os meus alunos. Até a Débora, a doutora Débora de Carvalho, quando fez um podcast aqui conosco, falou, poxa, eu aprendi no curso de especialização que eu fiz com você, a ler, a estudar, e não só a fazer, né? Chegar e fazer, eu vou executar, vou colocar um implante. Não. Por que eu estou fazendo isso? Qual é a base biológica disso? Eu sempre pautei por isso. Por isso que eu reverencio, eu tiro meu chapéu para esses pesquisadores que embasam a nossa clínica. E daí por diante veio vários trabalhos de Cardarop mostrando passo a passo da técnica de preservação do rebordo alveolar após extrações, e mais recentemente, um artigo recente de 2019 do grupo do Ávila Ortiz e do Leandro Chambroni, do Vignolete, o Leandro Chambroni é brasileiro, um artigo de revisão sistemática e meta-análise, onde ele mostra realmente que a preservação do rebordo alveolar pós-extrações pode minimizar essa perda fisiológica que existe pós-extrações. Então, hoje eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos da preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Vocês vão achar em todas as minhas mídias, vocês vão achar no Facebook, no YouTube e no Instagram várias aulas onde eu esmiuço mais essa técnica, inclusive da extração atraumática, do uso do periótomo, né? O que eu vou procurar fazer é elencar sobre as razões pelas quais que não está tudo bem, se você continuar fazendo a exodontia simples. Quando eu falo simples, é aquela tradicional, que a gente faz desde o século passado, quiçá do século retrasado, onde se extrai, se dá um ponto simples e ponto, o paciente vai embora, problema do paciente. Né? Não, quando ele voltar, eu resolvo. Não se faz uma preservação daquele alvéolo
Aquele alvéolo que antes tinha um dente, gente, que por alguma razão foi extraído. Provavelmente houve falha da prevenção primária, que é aquela prevenção que a gente faz com que o paciente não tenha doença periodontal, não tenha doença cárie, ou a prevenção secundária, onde a gente minimiza o problema que começou antes que ele evolua. Não houve esse tipo de prevenção. Mas ele ainda tem uma escolha. O dentista tem uma escolha, né? E esse dente diagnosticado como perdido pode seguir um caminho ou outro, o jeito certo ou o jeito errado. E a preservação do rebordo alveolar após extração é um procedimento que você não precisa de ter medo para fazer. Ele é o jeito certo de fazer. Eu falei do jeito errado e do jeito certo. Você não precisa, basta você aprender o passo a passo, como em tudo na vida. Eu não vou, em qualquer profissão. Se eu aprender o passo a passo, eu vou dominar aquilo que eu pretendo fazer. Então, eu vou dominar, sem medo, o protocolo de preservação do rebordo alveolar pós-extrações, se eu souber o passo a passo da técnica. E hoje, até num curso online é possível. Eu tenho certeza disso. Você pode treinar no manequim, por exemplo, né? Disponibilizado pelo curso. Você vai aprender, você treina de novo, você conversa e você vai aprender. O que você precisa fazer é planejar adequadamente. Então, meu objetivo aqui na minha fala de hoje, hoje no programa Regenera aí, é fazer você perder o medo. Você não achar difícil, você perder o medo, você vai executar, você vai dominar o protocolo de preservação do rebordo alveolar. Para isso, você tem que conhecer algumas coisas, como, por exemplo, você tem que planejar. Então, para planejar, você tem que ter um instrumental adequado, você tem que saber executar uma extração atraumática, você tem que saber os tipos de alvéolo que existem para você planejar, porque para cada alvéolo você vai ter um protocolo. Tem o alvéolo tipo 1, tipo 2, tipo 3. O tipo 1 é aquele onde você, apesar do dente ser diagnosticado como perdido, você vai fazer a extração, você ainda preserva todo aquele arcabouço, você preserva, está íntegro o rebordo alveolar ainda, ele não foi absorvido. Lembra que eu falei que leva uns dias para que tenha essa reabsorção fisiológica? Ele ainda não foi perdido. E o tecido mole, principalmente em áreas de pré-maxila, onde você precisa que tenha aquela arquitetura linda do sorriso, né? Sorriso, que você tem as papilas, que você tem tecido mole e tecido duro, você ainda não perdeu isso. Você ainda não perdeu isso. Tem o alvéolo tipo 2, onde você já perdeu um pouco daquele rebordo alveolar, já houve uma reabsorção, mas você tem o tecido mole preservado, íntegro. Tem o alvéolo tipo 3, que geralmente você tem uma recessão, você já perdeu tecido mole, tecido duro, e muitas vezes esse dente, quando perder, vai ter que passar por cirurgias mais avançadas, que não é o objetivo de eu estar falando aqui. Eu estou falando de alvéolo tipo 1, tipo 2. Né? Então, quer saber como eu sei o tipo de alvéolo? Eu vou fazer quando chega o meu paciente, eu fiz a minha anamnese, eu vou conversar com ele, eu vou fazer um exame clínico. Nesse exame clínico, eu posso já detectar que ele tem uma perda óssea em alguma das paredes, geralmente a vestibular, que a vestibular é muito fina. Os trabalhos mostram, toda a literatura nos mostra que essa parede vestibular, principalmente a área de pré-maxila, ela tem, na maioria dos casos, 1 milímetro. Em 50% desses casos, da grande maioria, só tem 0,5 milímetros. Então, essa parede vestibular ela é muito fina e pode estar reabsorvida, e eu vou detectar com uma sondagem. A sonda é um elemento, é um instrumental essencial. Eu acho que pouquíssimos alunos meus, só quem é periodontista, que começaram o curso comigo, que tem a sonda na mesa. Ele tem toda aquele espelho, a pinça, né? A sonda exploratória para detectar cárie, mas e a sonda periodontal, que você vai passar delicadamente no sulco gengival e você vai ver se esse paciente já perdeu inserção.
principalmente na parede vestibular, que é muito fina. Aí você já tem uma ideia, aí nesse exame clínico, se o dente está partido, porque às vezes é só a coroa, o dente não está perdido. Nós não fomos treinados para tirar dentes que você pode ainda fazer a prevenção no nível 2. Mas tem dente que já está partido totalmente, raiz totalmente. Nessa pandemia aconteceu muito isso. Eu voltei para o consultório por causa disso. Eu não sei se os pacientes, por medo, né, o ano passado, o ano retrasado, não compareceram às suas manutenções, uma restauração quebrada, um dente tratado endodonticamente e não foi restaurado. Sei que houve muita fratura. E fratura que você já detectava no exame clínico. Mas, na grande maioria das vezes, você vai detectar essa fratura numa tomografia. Hoje, as tomografias fazem parte do nosso tratamento. A tomografia está em quase todas as áreas da odontologia, né? Clínico pede, eu conheço vários clínicos que pedem e detectam alguma coisa e depois se ele não faz, ele manda para o especialista. Semana passada mesmo conversei com uma amiga minha de faculdade que me ligou, me mandou uma tomografia para eu dar uma olhada nessa tomografia. E eu comentei com ela, isso aí está perdido, né? Eu percebi, ela falou assim, eu acho também, eu estou começando a ver a tomografia, estou pedindo por todos os casos, encaminho depois para o especialista. Então, você vê que a consciência dela, né? Parabéns, né? Parabéns. Você vai conseguir, se você seguir esse passo a passo, dominar a preservação do protocolo de preservação do rebordo alveolar pós-extrações sem medo. Você vai colocar em prática, né? Você vai fazer tudo isso que eu falei aí. Você tem certeza que no seu consultório você faz procedimentos até mais complexos e você nem se dá conta disso. Como, por exemplo, a extração de um siso. Ela é mais complexa e ela é mais arriscada, né? Eu tenho vários exemplos de ex-alunos, vocês procurem também aqui nos podcasts, de vários, eles falam, a doutora Maria Cesarina Leite foi sensacional, a doutora Débora de Carvalho também, eu já falei da Débora, né? A Cesarina, ela começa, quando eu pergunto para ela o que ela vê de benefício, o que ela achou de aprender isso, qual a importância de agora. Antes de eu fazer o seu curso, eu não sabia fazer uma preservação ela fazia ela já era uma implantodontista de cursos de atualização, uma boa clínica, já fazia regeneração, mas eu achava que preservar era abrir o retalho e fazer uma regeneração lá, colocar o material, colocar uma membrana e fechar champré, fechar totalmente o rebordo, quando a gente sabe que não. Quando você faz uma preservação, você não fecha totalmente o rebordo. Você faz sem retalho, você faz uma cicatrização por segunda intenção, você fecha o rebordo com uma membrana ou com LPRF, depende, cada um vocês vão aprender, cada um tem a sua preferência para você selar esse rebordo para que haja uma epitelização, que ela 30, 40 dias ela já está totalmente epitelizada e preservando aquele rebordo. Eu também tenho lives, tenho podcast, não digo podcast, no caso mais lives e vídeos mostrando isso, como que é linda em 15 dias, em 30 dias, como já está fechado, se você faz um selamento, que a gente chama, adequado desse rebordo, onde você extraiu o dente e você preservou o rebordo com biomateriais. Então, é isso. A Cesarina falou, voltando à Cesarina, né? Ela falou que ela gostou muito disso, porque ela ficava assim, compadecida dos pacientes mais velhos que chegavam no consultório dela, portadores de PT, de próstata total, onde não podiam se alimentar, onde não podiam nem se fazer mais implantodontia, muitas vezes. Inviabilizado de muitos anos, aquele rebordo totalmente atrófico, praticamente a área do forame mentual, quase já a nível ósseo, já a nível da PT, que às vezes o paciente sente até dor, eu já vi isso. Porque vai perdendo ano após ano. Também a literatura nos mostra que depois de uma extração, em um ano, o paciente já perdeu 50% horizontalmente desse rebordo.
E de 3,5 a 4, ou 4,5 milímetros verticalmente. Com o passar dos anos, essa reabsorção vertical aumenta, é a vertical e a horizontal. Você pega pacientes inviabilizados ou pacientes que têm que passar por cirurgias muito complexas para poder reconstruir o osso, para reabilitar, para se colocar no implante, porque às vezes o paciente, naquela época que ele extraiu o dente, que não foi feito nada, só extração simples e ponto, ele não tinha condição. Ele não pensou nisso, mas uns anos depois, certamente ele procura o dentista, até o dentista, que é o clínico dele, querendo fazer uma reabilitação sobre dentes, de uma maneira estética, ou instalando implantes, e provavelmente esse clínico vai mandar para um especialista. E o especialista provavelmente vai fazer cirurgias complexas, mais mórbidas, que vão tomar mais horas de cadeira dele, dentista, e do paciente, mais custosas, mais onerosas, tudo mais complicado, mais dor de cabeça. Quando lá atrás, o clínico geral, que é aquele dentista que o paciente procura em primeiro lugar, geralmente, quando ele tem algum problema na boca, ele procura o clínico dele. Se o clínico... Eu trabalho com uma clínica geral, com uma protesista de primeira, Sandra Coutinho, que já passa para mim. Mas muitos clínicos estão em determinados lugares desse Brasilzão louco aí, grande. Eu não tenho um especialista ali do lado, não tenho intimidade com o especialista. Ele pode aprender a dominar a preservação do rebordo alveolar. Ele está fazendo benefício tanto para ele quanto para o paciente dele. Porque nós já tivemos lives aqui e vídeos mostrando o quão mais lucrativo é, em relação à exodontia simples, tradicional, fazer a preservação do rebordo alveolar pós-extrações. E a doutora Cesarina falava isso: meu Deus, meus pacientes, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa. Quando ela viu isso, ela ficou encantada. Tem uma outra live que ela fala claramente que ela viu benefícios, viu ganhos financeiros, viu benefícios para ela e para o paciente, viu facilidade no protocolo. O doutor Alberto Paz, que eu postei ontem, né? Hoje é dia 25, dia 24. Eu postei uma live dele onde ele fala, sabe, é um dentista recém-formado, a Cesarina já é uma dentista com mais tempo de formado, mais experiente, e mesmo assim fazia implante para aprender a preservação no curso de especialização. Imagina, né? O Alberto é um clínico geral, depois de 3 anos recém-formado, foi para a especialização, em 6 anos agora de formado. Ele disse que não admite, já faz parte do protocolo. A Débora falou isso também, a Débora de Carvalho. Não existe, não tem a possibilidade de ter uma estação sem preservação no meu consultório. Todos falaram isso. Procure os podcasts dele, eu acho interessante, porque vendo o podcast dos alunos, eu acho que outros alunos, outros clínicos gerais, vocês vão ver eles falando da época que eles eram clínicos gerais também, se motivam e vão aprender a dominar o protocolo de preservação do rebordo alveolar sem medo, com facilidade, né? Então, não é para ser assim. As frases como que falam, né? Sou clínico geral, vou ler a frase aqui, já domino a exodontia simples. Não vou me preocupar mais. Problema do paciente. Gente, não faz sentido isso. Já falei em várias lives, vou falar e vou repetir. Primeiro que nós não nos formamos para fazer só extração, né? A gente faz extração quando ela se faz necessária. Não nos formamos para não cuidar do nosso paciente. Nós temos que cuidar do nosso paciente. Então, você falar que eu já vou fazer uma exodontia, pronto, tomara que quem já fala isso esteja me vendo aqui e veja que é simples, que é possível, sim, fazer e dominar a preservação do rebordo alveolar após extrações. Eu estou dando N motivos aqui, inúmeros motivos, e vocês podem encontrar outras lives, outros vídeos, onde eu compartilho tela e eu mostro isso por A mais B, tomografias, inclusive. Se o dentista, se o paciente perdeu o dente, tem circunstância que perde o dente. Nós nos formamos para cuidar do paciente.
mas o dentista tem uma escolha. Tem uma escolha. O paciente tem que ter uma escolha também, até o nosso Conselho Federal de Odontologia fala isso. O paciente tem que ter uma escolha, mais de um tratamento. E nós temos escolha de oferecer um benefício enorme para a saúde oral do nosso paciente. E o dentista ainda ganha muito mais sem ter que esquentar a cabeça, sem ter dor de cabeça. Aprendendo um protocolo que ele vai dominar, que não é um protocolo difícil, que ele vai conseguir fazer. Pode ter certeza disso. Procurem. Olhem, a gente tem um portfólio de vídeos, lives, podcasts, com outros colegas também, pessoas que trabalham comigo no curso, a doutora Emildre Barroso, a doutora Bárbara Carneiro, quem mais? A doutora Vanessa, ela fez também, nós fizemos um podcast, ela foi minha ex-aluna, hoje trabalha comigo. Então, nós temos muita coisa para vocês. Dá uma estudada, dá uma olhada e venha, fique com a gente. Né? Outra afirmação que eu já escutei também, o paciente pode não querer fazer. Bom, isso é verdade. O paciente pode não querer fazer. Né? O paciente, você deu a escolha, não quero fazer. Mas, como eu disse, nós temos que cuidar do paciente. Cabe a nós mostrarmos riscos e benefícios de todo o procedimento. Mostrar também as consequências de não fazer determinado procedimento. Então, com dente quebrado, eu não vou fazer agora, não, está caro. Tá, mas você pode perder seu dente. Eu vou oferecer o protocolo de preservação do rebordo alveolar após extrações. Eu tenho live, eu tenho 2 vídeos aqui onde eu mostro, bem recentes, onde a gente fala sobre esse ganho, você dobrar o ganho da sua hora clínica. Eu até ofereço para vocês mandarem para mim um e-mail. Dá uma olhada nesses vídeos, eu acho que vai ser importante para vocês. Né? Então, você tem que explicar para o paciente. Você tem que oferecer para ele maneiras dele preservar esse outro. Você tem que falar para ele, olha, você hoje não precisa, mas é minha obrigação te mostrar o custo-benefício disso para você. Para o dentista nem se fala, eu já falei que são vários benefícios. Benefícios, inclusive, dele fazer um procedimento que é fácil, dele ter menos dor de cabeça. O especialista faz, mas o clínico geral também pode e deve fazer. Né? O paciente, a gente tem que mostrar para ele todas as perdas biológicas, tanto as biológicas quanto as sociais, quanto as financeiras. Eu digo as sociais também, porque se você pensa em repor o dente do paciente, porque eu acho assim, o paciente, quando ele quer realmente fazer um tratamento, uma reabilitação, se ele extrai um dente, ele quer repor esse dente. Ele vai repor por uma prótese fixa convencional, ou ele vai repor por implantodontia. Se você, clínico geral, tem muito clínico geral. Eu tive 2 alunas que estão no podcast, que elas já faziam implante, só não eram especialistas. A doutora Débora de Carvalho e a doutora Maria Cesarina Leite. Se você não fizer a preservação do rebordo alveolar pós-extração, você pode ter uma surpresa depois. Para colocar esse dente tridimensionalmente correto, fazer um implante proteticamente guiado, que é o que a gente faz, né? Você não vai conseguir. Aí você tirou o dente, o paciente já pagou, depois você tem que fazer uma cirurgia de regeneração, já não é mais preservação, para aumentar esse rebordo para que você possa instalar o implante. E você, clínico geral, vai fazer uma ponte fixa em área de pré-maxila, você não vai ter pupila, vai ser uma coisa complicada, né? De colocar um pôntico, ficar aquele pôntico reto. Então, gente, é para todo mundo, é para o clínico geral, para o especialista já faz. Os cursos de especialização ensinam. E as perdas financeiras que ele vai ter. Fale para ele, olha, se você não fizer agora, mais tarde, se você quiser repor esse dente perdido, você vai passar por cirurgias mais complexas, onde você vai ter que ter mais gasto. Pesando no bolso, o paciente até topa. Né? E você vai ter mais horas de cadeira, vai ser cirurgia com previsibilidade, sim, o especialista sabe fazer, mas com mais imprevistos durante o percurso. Se você vai repor o tecido duro, provavelmente ele já perdeu o tecido mole também. Você vai ter que fazer a cirurgia para
aumentar o tecido duro e depois fazer uma cirurgia mucogengival para você aumentar, para você melhorar a estética dele em relação ao tecido mole, para você condicionar um pontico ou para você fazer um implante. E você vai ter também, muito mais, vai demorar muito mais tempo. Quando fazendo a preservação do rebordo alveolar, depois de 6 meses, você pode instalar um implante ou pode fazer uma reabilitação. A reabilitação talvez até em 5 meses, o implante você vai ter que esperar para você fazer uma substituição daquele biomaterial por osso, que haja uma regeneração ali correta, você vai pedir outra tomografia, e vai demorar mais tempo para ele ter dente na boca. Então, não acho que não é tão complicado assim você conversar com o seu paciente, não. Eu acho que dá para complicar, conversar bem. Então, não faz sentido nenhuma daquelas afirmações que a gente escutou. Sou clínica geral, eu não quero fazer, é difícil, eu não vou fazer. Não é. Primeiro que também, gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2022. Olha o estado da arte, a literatura toda. Se você entrar no Google acadêmico, o próprio Google, e colocar lá a preservação do rebordo alveolar após extrações, você vai ter ali, sei lá. Uma vez eu fiz, tinha mais de 7.000 publicações. E a gente tem obrigação também, pelo nosso código de ética, de estar atualizado cientificamente para ajudar nosso paciente. Então, é muito problemático você pensar da maneira, não vou fazer. É difícil fazer. Não pense assim. Não é. Acompanhe. Olha as nossas lives. Venha com a gente. Venha junto. Então, tem o jeito errado, né? E o jeito certo de se posicionar em relação a esse tema. O errado. Faço o exo simples. Não vou oferecer protocolo de preservação alveolar para o meu paciente. Pronto. Depois eu que arque com as consequências e muito pior. Que meu paciente arque com as consequências, eu acho que o paciente vem em primeiro lugar. Ele vem até acima das nossas desejos e vontades. Não que a gente tenha que concordar tudo com ele, mas o paciente é o foco principal. Nós somos profissionais da área de saúde, a gente tem obrigação de promover a saúde desse paciente. E eu considero esse protocolo uma promoção da saúde. Eu sempre digo que os dentistas que alcançam e dominam protocolo de preservação do rebordo alveolar pós-extrações, eu chamo todos eles. A Maria Cesarina, eu falo que ela é uma dentista 6 em 1, falei para o Alberto também no podcast, para todos os meus ex-alunos que estejam me ouvindo, e quem faz, né? Que é um dentista 6 em 1. Por que eu falo 6 em 1? Porque são 6 benefícios com um único protocolo. Eu considero, quando eu comecei a falar promoção de saúde, por quê? A prevenção primária falhou, a prevenção secundária falhou, e, infelizmente, o paciente tem que fazer uma exodontia, mas eu fiz do jeito certo, eu dei escolha para ele, eu estou fazendo uma preservação. Então, eu estou promovendo a saúde do meu paciente. Eu tenho facilidade, eu tenho segurança, eu tenho previsibilidade nesse protocolo, na minha clínica diária, fazendo esse protocolo. Eu tenho confiança para fechar meus orçamentos, porque eu entendo aquilo que eu falei no começo, que os meus alunos, a maioria, não entende os benefícios desse protocolo que eu estou explicando para vocês. Agora vocês já sabem, né? E eu tenho maior lucratividade com um único protocolo. Tem esses 6 benefícios com um único protocolo, que é a preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Então, eu posso fazer do jeito certo. Faça o protocolo de preservação do rebordo alveolar, aprenda a dominar e ofereça para todos os seus pacientes que precisarem de uma exodontia. Nós vamos terminando por aqui, né? Vocês saibam que a gente vai estar sempre aqui. Eu gostaria muito, quero muito que vocês conversem comigo, mandem sugestões, vocês mandem sugestões para próximas conversas, tirem suas dúvidas comigo, ou no direct, ou no message do Facebook. Tirem suas dúvidas, fiquem com a gente está aqui, a gente é um time. Nosso time é o time Regenera. E na semana que vem, vocês vão ter surpresa. Procurem nas minhas mídias aí. Nós já estamos lançando alguma coisa muito boa para vocês,
ficarem junto com a gente no time Regenera. Eu faço um convite agora, né, para vocês acessarem o e-book. Está no meu link da minha bio no Instagram e está em todas as mídias que eu, tipo Facebook, mesmo no YouTube, eu coloco nos comentários do link. Ali tem um link da minha página, mas de cara tem o meu e-book para vocês baixarem esse e-book, tá? E eu peço outra coisa para vocês, que vocês deixem um hashtag para o episódio de hoje, o que agregou para vocês, tá? Qual foi a melhor sacada do que eu falei hoje? Hashtag tal, eu estou fazendo uma coleção de hashtag, eu quero a colaboração de vocês. Então, ficamos por aqui e nos acompanhem, porque vai ter muita coisa de hoje até a semana que vem. Beijão, tchau!